Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, muitas vezes isso não é só no povo evangélico, não. Isso é típico mesmo do ser humano. Nós falamos coisas que nós não entendemos o significado. Nós falamos muitas coisas que nós não entendemos. Nós ouvimos, repetimos, algumas coisas nós pensamos que entendemos, e aí a gente fala, mas a gente não tem a compreensão total. Essa simples declaração, Jesus Cristo é o Senhor, que muitas vezes você vê numa fachada de igreja, às vezes você vê num adesivo de carro, às vezes você vê numa camisa, ou até mesmo alguém falando Jesus Cristo é o Senhor por deboche, mas essa simples declaração, ela tem muito significado. E é por isso que eu trouxe nessa noite essa declaração, para que a gente analise ela à luz da palavra. Quais são as implicações dessa declaração de que Jesus Cristo é o Senhor? Amém? Então nós vamos para a palavra de Deus e vamos ver o que isso significa. Abra sua Bíblia, por favor, o primeiro texto, que é Romanos capítulo 14, versículo 9. Em Romanos capítulo 14, versículo 9, você já vai entender o porquê de Jesus Cristo ser o Senhor. Aleluia. Romanos 14, 9 diz assim: porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aleluia. Então foi para isso que ele morreu e ressuscitou, para se tornar Senhor, tanto de mortos como de vivos. Sabe, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as pessoas. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as potestades. Jesus Cristo é o Senhor sobre todos os demônios. Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e qualquer criatura, qualquer ser que exista nesse mundo ou em qualquer outro mundo. Jesus Cristo morreu para ser o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Só daí muita coisa já vemos aqui. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, o inferno estremece. Por quê? Porque eu aceito o senhorio de Jesus. Você aceita o senhorio de Jesus. Mas Satanás luta muito, porque ele não quer aceitar o senhorio de Jesus de forma nenhuma. Mas ele não tem o que fazer, porque Jesus Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver para se tornar Senhor, tanto de vivos como de mortos. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda, 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa declaração, Jesus é o Senhor, é uma declaração que requer algo. Não é simplesmente falar. Lógico que qualquer pessoa que pode falar Jesus Cristo é o Senhor. Mas para que essa declaração se torne real, tenha peso, tenha relevância, seja de verdade, a Bíblia diz que ninguém faz isso se não for pelo Espírito Santo. Agora, não há ninguém que diga Jesus é anátema. Anátema é uma palavra que significa maldito. Ninguém diz Jesus é maldito pelo Espírito Santo. Então, se tem alguém amaldiçoando Jesus, esse não tem o Espírito de Deus.
Não se engane, irmãos. Não se enganem. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar o que é doce e o que é amargoso. Não tem como. Então, de uma boca que maldiz ao Senhor, não pode sair algo que é bom. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras mostram o que há no nosso interior. O que há no teu interior? A Bíblia fala que o coração fala, ou que a boca fala, aliás, do que o coração está cheio. Então, se na sua boca constantemente tem maldições, tem uma outra coisa também, irmãos, sabe? Talvez tenha alguém que não saiba. Alguém está assistindo, ou talvez até aqui alguém que não saiba. Quando você fala, você sabe que Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. As nossas palavras têm muito poder e a gente não sabe disso, muitas vezes, não entende isso. Quando você fala, seja abençoado, isso tem um poder. Também quando você fala, seja amaldiçoado, isso também tem um poder. Só que, o que acontece? Quando eu falo, seja abençoado, eu estou falando aquilo que Deus me mandou fazer. Deus mandou abençoar. Mas, nesse tempo, Deus não mandou ninguém amaldiçoar. Certo? Deus nos chamou para sermos bênção, para proclamarmos as boas novas de salvação. Então, se eu amaldiçoo, quem está usando a minha boca? Quem está usando a minha boca? Eu me lembro, quando era criança, eu já contei essa história aqui, tinha uma vizinha que morava do lado da nossa casa, e essa vizinha, ela tinha alguns filhos, só rapazes, eram três ou quatro, nasceu depois um mais novo. E essa vizinha, sabe como que é, né? Só garoto em casa, então garoto sempre é pronta mesmo, né? Mas quando os filhos faziam qualquer coisa lá, às vezes não precisava nem ser algo tão grave, não. Ela xingava eles e tudo quanto é nome. De demônio, de capeta, e por aí vai. Irmãos, hoje nós temos um entendimento que quando você chama essas coisas prontamente aparecem. Porque o diabo está esperando ser convidado. E se você invoca isso sobre seus filhos, o que você está ministrando aos seus filhos? Eu tenho aprendido a falar aquilo que eu quero ver, não aquilo que eu estou vendo. Mesmo que seu filho seja rebelde, que seu filho seja travesso, seja lá o que ele for, proclame aquilo que você quer ver nele. Ah, pastor, meu filho se envolveu com drogas, está envolvido com drogas. Proclame aquilo que você quer ver nele. Eu quero ver meu filho liberto, eu quero ver meu filho abençoado, então abençoe ele. Se você amaldiçoar ele, se você chamar ele de demônio, de capeta, de isso e aquilo outro, cada vez mais ele vai se tornar isso que você está falando. Sabe, muitas crianças crescem e depois elas chegam à seguinte conclusão: ah, minha mãe falava que eu não prestava, minha mãe falava que eu não ia dar em nada, minha mãe falava que eu era um demônio, é isso que eu vou ser mesmo. Eu já ouvi gente falando isso. Ah, isso, minha mãe sempre falou isso, que eu era isso, que eu era isso, que eu era isso, bandido, eu vou virar isso. Então, as nossas declarações são muito importantes, irmãos. As palavras, a Bíblia fala que o homem vai dar conta de toda palavra frívola ou palavra vã que falar. Não pense você que, eu falei aqui e acabou. Não, as nossas palavras ficam ecoando. Então, se eu sei que eu tenho o poder, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa boca, o poder na língua. Se eu tenho esse poder da vida e da morte, eu não quero de forma nenhuma ministrar morte sobre as pessoas, muito menos sobre a minha família. Eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que a minha família cresça, eu quero que a família tenha tudo do bom e do melhor. Então é isso que eu vou falar para ela. Jesus Cristo é o Senhor. Então quando você fala Jesus Cristo anátema ou maldito,
Não pode ser pelo Espírito de Deus. Mas todos aqueles que verdadeiramente declaram Jesus Cristo é o Senhor, só o fazem pelo Espírito Santo. Aleluia, porque o Espírito Santo habita em você, você é capaz de dizer Jesus Cristo é o Senhor, não da boca para fora, irmãos, não simplesmente repetindo uma frase, não, mas falando em verdade, realmente reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Mas olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Amém? Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para algumas pessoas o evangelho ainda está encoberto, não porque não tenham ouvido, mas porque ainda não conseguiram perceber o real valor do evangelho. Sejamos honestos. Existem pessoas nesse mundo que podem brigar conosco, que nós nem nos movemos, estamos nem aí. Porque não faz diferença para você, não é relevante para você. Fulano está aborrecido com você, amanhã eu vou fazer um dia, não estou nem aí para isso, a verdade é essa. Mas existem pessoas que, se ficam aborrecidas com você, você prontamente vai procurar para saber por quê, para consertar. Por quê? Porque essa pessoa tem um valor para você. Nós só procuramos consertar as coisas com quem tem algum valor para a gente. Com quem não tem valor, a gente não esquenta. Essa é a realidade, irmãos. Todo mundo é assim. E no mundo ainda as pessoas correm atrás daqueles que podem beneficiar de alguma forma. Tem gente assim. Aqui não. Lá no Rio que tem. Aqui não tem ninguém assim não. Tem gente que só tem amizade com quem interessa. Com quem não interessa, ele não está nem aí. É só amizade com quem interessa. Com quem vai... Essa é a realidade no mundo. Então, o que acontece? O que isso tem a ver em relação a Deus? Quando você não entende o valor da amizade com Deus, você não corre atrás. E tem muita gente que não corre atrás porque ainda não entendeu o valor da amizade com Deus. Essa é a realidade. Quando entender o valor da amizade com Deus, ele vai correr atrás de Deus. Paulo está dizendo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, por que o evangelho ainda está encoberto? O evangelho é, olha só, aquilo que Deus tinha contra você, Deus resolveu, Ele mesmo resolver a questão, e agora Ele está propondo uma reconciliação. E o que você tem que fazer? Nada, simplesmente crer no Filho dele, é isso que você tem que fazer para ser reconciliado. É a única coisa que você tem que fazer. Para quem entende o valor dessa amizade, desse relacionamento, vai falar, meu Deus, que maravilha, era o que eu precisava, era o que eu estava precisando, eu quero essa reconciliação. Por quê? Porque a amizade com Deus, para mim, é muito importante. Mas agora, para quem não valoriza, fala assim, e daí?
E daí? Tem muita gente dizendo, e daí para Jesus? Jesus está falando, olha, eu vim para reconciliar você com o Pai, para você ficar bem com Deus agora, e você nunca mais ter dúvida a respeito desse relacionamento. A partir de agora você vai ficar bem com Ele. Você quer ficar bem com Ele? O que é que eu tenho que fazer? Só crer. Eu sei, irmãos, que muitas vezes e em muitas épocas, o crer em Jesus foi relacionado não apenas crer, mas ter que fazer isso, fazer aquilo, ter que fazer aquilo outro, ter que fazer aquilo outro. A religião colocou muita carga em cima das pessoas, quando na verdade as pessoas precisam crer em Jesus. O crer em Jesus produz o fruto do arrependimento. Não é o contrário, o arrependimento produz o crer em Jesus, não é isso. É o crer em Jesus que produz o arrependimento. Quando nós cremos, nós sentimos o desejo de mudar de vida. Ninguém precisa dizer. Não precisa seu pai ficar na sua cola, não precisa sua mãe ficar na sua cola, não precisa o pastor ficar ligando para você, não precisa. Você crê em Jesus e você quer mudar, você quer fazer, eu quero saber mais. Sabe, uma das coisas que eu nunca entendi como pastor foi isso, nunca entendi, e por isso nunca aceitei. Porque quando eu recebi Jesus, irmãos, eu tinha 15 anos de idade, sabe um garoto de 15 anos de idade? Talvez você conheça um. Eu tinha 15 anos. Ninguém na minha casa ia para a igreja, ninguém ia para a igreja, ninguém era crente, ninguém. A minha igreja era distante, eu tinha que andar mais de 1 hora para chegar lá, e muitas vezes eu não tinha dinheiro para passagem, mas eu ia andando assim mesmo. No sol, no calor de Bangu, de 42 graus, eu ia andando para a igreja. E sabe como é que eu ia? Feliz da vida. Feliz da vida andando para a igreja. O pastor nunca me visitou. E eu nunca fiquei chateado com ele. Na verdade, logo assim que eu entrei na igreja, o pastor estava de férias. Eu nem sabia de pastor, gente. Eu não estava nem aí para o pastor. Aí o dia que alguém me apresentou, esse é o pastor, tá. Pastor, eu não estava nem aí. Eu queria servir a Jesus, eu tinha conhecido Jesus, eu queria saber mais de Jesus, era isso que eu queria. Mas hoje as pessoas ficam tão fixadas no pastor, né? O pastor não falou comigo. O pastor não olhou para mim. O pastor não disse a paz do Senhor. Gente, sabe que eu fico profundamente incomodado com isso? Porque eu não sou nada, irmãos. Eu não sou nada, eu não posso nem ajudar a mim mesmo. E a pessoa às vezes quer assim, puxa, o pastor, o que eu sou? Por que você está tão fixado em mim? Fixa em Jesus, Ele é o Senhor. É Ele que é o Senhor. Então, quando eu me converti, irmãos, eu não queria saber, eu ia para a igreja, eu ia, era de manhã, era de noite, era segunda-feira que tinha reunião de oração, aí terça-feira alguém inventava alguma moda de fazer alguma coisa, eu ia também, quarta-feira, o que tem hoje para fazer? Não tem nada? Vamos inventar alguma coisa, vamos lá visitar fulano, fazer uma oração, eu ia também, eu queria. Ninguém me forçou. Quando apareceu a primeira oportunidade, o pastor vai abrir uma classe de batismo aí. Eu falei, eu quero participar. Aí a conselheira dos adolescentes até falou para mim assim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, eu quero participar. Não fui perguntar à minha mãe, será que eu posso me batizar? Não, eu fui informar minha mãe, eu falei, mãe, eu vou me batizar lá na igreja. Eu vou me batizar na igreja. Sabe, então quando eu vejo alguém que toda hora você tem que botar as pessoas no ombro, vamos carregar, Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Ele vai te sustentar, Ele vai te carregar, Ele vai te dar força, não importa se você não tem recurso, não importa se você só tem uma calça comprida, não importa se você só tem um sapato para ir na igreja, não importa da forma que é, você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você vai, não importa se as pessoas vão rir de você, na sua família vão debochar de você, e agora é crente, não importa.
Jesus Cristo é o Senhor. Agora, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que as pessoas não vejam o Evangelho, não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é a reconciliação, irmãos. É tanta bênção, que a gente não tem como medir. Mas palavras não são fortes o suficiente para convencer. É necessário um toque do Espírito Santo. Aleluia, Jesus Cristo é o Senhor. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, porque Deus, foi Ele mesmo que disse, nas trevas resplandeceu a luz, foi Deus que disse, irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, muitas pessoas falam, pregam sobre esse tema de Jesus Cristo é o Senhor, para colocar medo nas pessoas, para colocar, olha, cuidado, Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo, irmãos, não é isso. Quando Jesus Cristo se torna o Senhor, olha, a exemplo dos senhores do passado, onde eles tinham seus servos, seus escravos, isso quer dizer que Jesus se torna a pessoa mais importante. Dentro de uma casa onde tinha o Senhor e tinha os seus escravos, lá os seus servos, o Senhor era a pessoa mais importante. O que acontecia? Quando o Senhor saía para alguma coisa, algum evento, alguma coisa, ele saía, o servo, ele tinha que esperar até o Senhor voltar. Ele não podia dormir. Ele não podia dormir. Ele não podia comer. Ele tinha que esperar o Senhor voltar para ir servir o Senhor, preparar tudo, se o Senhor fosse deitar, tudo que depois que ele resolveu tudo o Senhor, aí sim ele ia comer. Por quê? Porque o Senhor era o mais importante. Então, quando nós declaramos Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos declarando, Ele é o mais importante. Ele tem a prioridade. Tudo na nossa vida, primeiro é Jesus. Ah, na minha família, tudo é meus filhos. Não, na minha família, tudo é Jesus. Depois os meus filhos. Porque sem Jesus, os meus filhos não permanecem, não adianta. O negócio é minha mãe. Se eu perco minha mãe, eu não sei o que eu faço. Não, o negócio é Jesus. A gente pode perder quem for, só não podemos perder Jesus. Porque as pessoas que nós perdemos aqui, nós podemos reencontrar na glória. Mas se perdermos Jesus aqui, não vamos encontrar Ele nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo começa instruções aqui aos irmãos e dizendo: olha, nós somos movidos pelo amor, nós não somos movidos nem por ganância, nós não somos movidos nem por vanglória, nem por contenda, mas nós somos conduzidos por amor, e é assim que nós devemos nos portar, é assim que nós devemos proceder. Porque, olha o versículo de número 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo faz essa introdução toda para dizer, olha, esse foi o sentimento que teve em Cristo Jesus, ele sendo Deus. Ele não teve por usurpação, em outra versão diz que ele não considerou isso ser o mais importante, mas ele se humilhou, tomando a forma de homem. Irmãos, é verdade. Tem muita gente que se acha nesse mundo, mas esse estado nosso é um estado de humilhação. Você sabe que no céu, eu creio, as pessoas vão voar. No céu, você vai viajar de uma ponta a outra, numa fração de pensamento. No céu, coisas que... Isso tudo o seu espírito é capaz de fazer, não agora. Porque agora você está atrelado a este corpo de humilhação. Esse corpo que te limita, que nos limita. Onde somos afetados, a nossa alma é afetada por aquilo que acontece no nosso corpo. Seja dor, seja frio, seja calor. Tudo isso afeta a nossa alma. E isso restringe o nosso espírito a esse plano. Mas quando nós nos livrarmos desse corpo e recebermos um novo corpo, irmãos, as coisas serão ilimitadas. Você sabe que quando Jesus foi transformado, depois da ressurreição, quando ele ressurge, os discípulos estavam reunidos dentro de um lugar, a portas trancadas, porque eles estavam com medo. Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto. E eles estavam reunidos, as portas trancadas, conversando ali a respeito das coisas que tinham acontecido, e de repente, Jesus aparece no meio deles. Não foi um fantasma, não. Não foi um espírito que apareceu, não. Foi Jesus mesmo, com corpo. Tanto foi que Jesus fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? E Jesus faz isso de propósito, porque se ele não fizesse isso, talvez alguém pensasse assim, isso aí foi um fantasma. Ele fala, vocês têm alguma coisa para comer? Porque fantasma não come, irmãos. Então, esse corpo transformado de Jesus é capaz de fazer várias coisas. O corpo que vamos receber também transformado será capaz de fazer várias coisas que nós não somos capazes. Nesse mundo nós estamos atrelados a esse corpo de humilhação. Quando a Bíblia diz que Jesus se humilhou se fazendo homem, é justamente isso. Ele deixou a sua forma, ele deixou a sua glória, ele deixou aquele seu status que tinha de glória para se tornar como um homem limitado. E aí Paulo fala, olha, vocês precisam ter esse mesmo sentimento que moveu Jesus. Ele se humilhou a tal ponto para chegar até a morte de cruz, a morte mais humilhante que podia ter na época. Sabe, irmãos, porque o que morria na cruz, a gente tem, né, as imagens de crucifixo que mostra Jesus com aquele paninho assim amarrado. Isso é colocado porque é colocado dentro da igreja, irmãos. Mas na verdade, quando ele foi crucificado, não tinha pano nenhum, não. Eles eram crucificados nus. Depois de uma noite inteira de tortura, era crucificado, e ainda, quando eles demoravam muito a morrer, os soldados quebravam as pernas e os braços para acelerar o processo de morte. Essa era a morte na cruz. Eles foram para fazer isso com Jesus, mas quando chegaram lá, o soldado enfiou a lança do lado de Jesus. A Bíblia fala que saiu sangue e água. Jesus já estava morto, por isso seus ossos não foram quebrados, porque a Bíblia tinha dito isso, seus ossos não serão quebrados. Então Jesus teve a morte mais humilhante, mesmo sendo Deus.
mas ele fez isso com um propósito. Versículo 9, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu digo agora que quem não disser Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito de Deus agora, vai ter que fazer quando chegar essa hora. Então, mesmo que agora o diabo se recuse a dizer isso, Jesus Cristo é o Senhor, ele vai ter que fazer quando chegar essa hora. Porque a Bíblia diz que vai chegar um momento em que toda língua, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a declaração de Jesus Cristo é o Senhor é uma declaração de louvor, de reconhecimento. Aleluia, aleluia. Às vezes a gente pensa assim, é muito jargão, coisa de crente. Irmãos, é declaração de poder. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando Satanás se apresentar com alguma mentira, com algum ataque contra você, declare: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Quem enfureceu o inferno, declare: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, porque Ele realmente é o Senhor, e o diabo sabe disso. Por isso que quando Jesus chegava em determinado lugar e havia um endemoniado, muitas vezes o endemoniado fala assim: o que você veio fazer aqui, Jesus? Veio nos perturbar antes do tempo? Porque ele sabia que a hora dele estava contada. Ele falou assim: ainda não é agora, por que você veio aqui? Ainda não chegou a hora. Ele sabe que vai chegar a hora que ele não vai poder fazer mais nada. Ele vai ter que declarar, ele vai ter que fazer. Aleluia. Mas nós, irmãos, fazemos isso com muito prazer, fazemos isso com muita alegria. Nós declaramos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Nós cantamos isso, repetimos isso, usamos camiseta dizendo Jesus Cristo é o Senhor, colocamos sim adesivos no nosso carro, Jesus Cristo é o Senhor. Fazemos isso sim, nós declaramos, botamos na fachada da igreja: Jesus Cristo é o Senhor. É isso aí mesmo. O mundo pode não gostar e não vai gostar mesmo, mas nós continuamos declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja segue proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.